E o Palmeiras promete insistir em Matheus Pereira, meio atacante cujo contrato no Cruzeiro está perto do fim. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também sobre John Arias. O colombiano resolveu acabar com as especulações e se pronunciou sobre seu futuro. Falo também sobre o Corinthians, Responsa Gaming ou Esportes da Sorte, quem vai ser patrocinadora master do Timão em 2026. Para completar, últimas do mercado, bastidores, finanças e o Flamengo rejeitando a volta de Gerson. Tem informação importante no São Paulo? O Tricolor tem mesmo interesse no atacante Alisson, que fez bom campeonato brasileiro pelo Mirassol. Eu tiro a limpo essa história. Falo também sobre Vasco da Gama, Arana no Fluminense, últimas do Cruzeiro, muito mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal nesse último dia do ano. Já desejar um 2026 espetacular para cada um de vocês, embora ainda voltaremos antes da virada do ano. Bom, antes das notícias, deixa eu só registrar meu palpitão do Nicola para o dia 31, sim, tem dica e sugestão para o último dia do ano. Minha múltipla tem 4 jogos e a odd ficou de 2-2, ou seja, a gente pouco mais do que dobra o valor da nossa fezinha. Preciso da vitória do Al Hilal no Campeonato Saudita, da vitória do Hapoel Beersheva no Campeonato de Israel, esse é o líder contra o último colocado. Preciso da vitória da Costa do Marfim ou do empate contra o Gabão e da vitória de Camarões ou do empate contra Moçambique, esses dois últimos jogos na Copa Africana das Nações. Para pegar esse bilhete prontinho, exatamente como eu sugeri, é bem simples, tem link no comentário fixo. Você clica por lá, faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente o bilhete já aparece com esses 4 jogos prontinho para você. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para registrar que Gabriel Jesus voltou a marcar gols pelo Arsenal na última partida do time nesse ano. Foi nessa terça-feira a vitória por 4-1 contra o Aston Villa. Gabriel Jesus, que tinha problemas no joelho e praticamente não atuou ao longo da temporada, não marcava desde o comecinho de 2025. Já o Internacional exerceu o direito de compra e vai ficar com o Vitor Gabriel, em definitivo zagueiro que pertence ao Sport, operação de 3 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Colorado ainda quer comprar mais um percentual que pertence ao Leão. Já o Remo vai ser, de longe, o clube que mais percorrerá quilômetros para jogar o Campeonato Brasileiro. Serão 95 mil quilômetros entre idas e vindas. Esse número equivale a 2,5 voltas no mundo, só para você entender o tamanho do problema que o time paraense terá. Bahia e Vitória terão de percorrer 55 mil quilômetros e vão ser aqueles que mais se aproximam do Remo. Depois aparece o Mirassol com 42 mil quilômetros e a Chapecoense com 40 mil. Para fechar, o giro de notícias registrar que Jean Fernandes, ex-goleiro do São Paulo, ex-goleiro do Atlético Goianiense, entre outros, está perto de se tornar reforço do América de Cali. Negócio ou contrato que será assinado até dezembro de 2026. E a saideira do giro de notícias, o Bahia está de olho no volante colombiano John Solis, que pertence ao Girona. O jogador foi comprado em 2023 do Atlético Nacional por 6 milhões de euros, mas tem tido poucos minutos no futebol espanhol. Quero te contar agora que o Atlético Mineiro ouviu não de um centroavante grego, Giacomakis, centroavante de 31 anos de idade, que pertence ao Cruz Azul e está emprestado ao PAOK da Grécia, foi alvo de uma proposta oficial. O Galo se dispôs a pagar 6 milhões e meio de dólares. Antes que o Cruz Azul respondesse se sim ou se não, veio a recusa do atleta, que não pretende jogar na América do Sul, mas especificamente no Brasil. Atleta que havia sido indicado por Jorge Sampaoli na temporada atual pelo PAOK, 20 jogos, 9 gols e 1 assistência. Fez 4 gols nos últimos 3 jogos no PAOK e, ao que tudo indica, permanecerá jogando no futebol grego em seu país. Jair Nestrosa é de novo alvo do Cruzeiro. Informação que vem da Colômbia dá conta de que o Cruzeiro se aproveitou
da dificuldade entre Atlético Nacional e Boca Juniors para a transferência do ponta de 23 anos de idade e retomou as tratativas. Só para lembrar, o Cruzeiro foi um dos clubes brasileiros que tentaram fechar com o Rinestrosa ao longo da temporada. Na oportunidade, o Atlético Nacional havia descartado, porque estava em meio à disputa da Libertadores da América. O Rinestrosa fez grande Libertadores da América, jogador de velocidade, rápido, forte, inclusive passou pela base do Palmeiras, onde não conseguiu vingar. O Boca Juniors teve perto de contratar o Rinestrosa nos últimos dias, operação de 5 milhões de dólares. O Rinestrosa chegou a fazer postagem nas redes sociais afirmando ou se despedindo do torcedor do Atlético Nacional, mas no fim das contas não houve acerto entre o Boca e o Atlético Nacional e o jogador segue à disposição no mercado. Além do Cruzeiro, também estão de olho nessa transferência o Fluminense e o Santos. Só para completar, registrar que em 2025 o Rinestrosa conseguiu os melhores números da sua carreira, foram 56 jogos, 7 gols e mais 9 assistências. Se cogita vendê-lo por 5 milhões de dólares, referente a um percentual, vale a lembrança de que o Atlético Nacional contratou o Rinestrosa do futebol dos Estados Unidos por apenas 1 milhão e 400 mil euros. Quero falar agora sobre Guilherme Arana, mais perto de virar reforço do Fluminense. Lateral esquerdo do Galo, enfim, concordou com a mudança de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. O Flu precisou prometer um aumento salarial nos vencimentos do Arana, que já não são baixos. O Arana ganha por volta de 1 milhão e 100 mil reais por mês na cidade do Galo. O Flu se comprometeu a bancar um salário bem superior a esse e o negócio só não foi fechado ainda porque a verdade é que o Atlético ainda deve dinheiro a Júnior Mendonça, representante do Arana. Se essa pendência for resolvida, aí sim o negócio sai. O Fluminense se dispôs a pagar 5 milhões de euros ao Galo pela transferência. O Galo já havia aceitado a oferta, faltava o sim do Arana. Agora falta um acordo entre o representante do jogador e o Atlético Mineiro. Galo que tem colecionado problemas e muitas dificuldades financeiras. Contei para vocês sobre ações de atletas na justiça ao longo do ano. São vários os empresários que asseguram não receber comissões desde o mês de fevereiro. Pergunta que eu deixo para você. Renan Lodge ou Guilherme Arana? Qual lateral é melhor? Já uso o espaço para registrar sua opinião. Deveremos ter Renan Lodge no Galo e Guilherme Arana no Fluminense. Preciso falar agora sobre o Botafogo, que sofreu, em pleno dia 30 de dezembro, um transfer ban. A FIFA e a Corte Arbitral do Esporte decidiram punir o Botafogo, proibindo o registro de atletas pelas 3 próximas janelas por conta de uma dívida do clube com o Atlanta United pela compra de Thiago Almada. A operação havia sido fechada em 21 milhões de dólares. O Botafogo ainda tinha de pagar mais 4 milhões de dólares de taxa de revenda quando vendesse e ainda tinha mais 5 milhões de dólares em metas esportivas. Acontece que o Botafogo pagou 2 parcelas e não pagou mais nada. A condenação se deu nesse dia 30, 21 milhões de dólares de punição ou 114 milhões de reais, com um detalhezinho importante. Esses 114 milhões de reais são livres de impostos. E aqui vem a parte mais importante. Na semana passada, no dia 25, cravei que Marlon Freitas seria jogador do Palmeiras e que essa transferência tinha a ver com a necessidade do Botafogo em conseguir receitas, tudo por conta de um transfer ban que estava prestes a explodir. John Textor me procurou nas redes sociais para assegurar que não haveria nenhum transfer ban em janeiro. O tempo passou e o Textor se mostrou errado. Agora resta saber como o Botafogo vai conseguir resolver o maior transfer ban já sofrido por clubes brasileiros nos últimos tempos. Deixa eu só registrar um trecho da nota do Botafogo. Abre aspas, Botafogo informa que nas últimas semanas manteve conversas construtivas com representantes do Atlanta United em busca de um acordo relacionado ao caso de Thiago Almada. O clube será muito ativo na contratação de jogadores em janeiro de 2026. Se acredita nas palavras da SAF do Botafogo em John Textor, já uso o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Quero responder agora se é verdade que o São Paulo pensa na contratação de Alisson. Atacante brasileiro, 26 anos de idade, pertence ao Torpedo da Rússia e está emprestado ao Mirassol. O contrato de empréstimo se encerra na metade de 2026 e o pessoal da ESPN trouxe a informação de que o São Paulo vai tentar comprá-lo. A opção de compra do Mirassol é baixa, 700 mil dólares ou 3 milhões e 800 mil reais. Segundo a ESPN, o São Paulo tentaria uma oferta maior para ficar com o jogador em definitivo.
Vale a lembrança de que o São Paulo já contratou um jogador do Mirassol, o Danielzinho, e tem interesse em outro, o Lucas Ramon. Pois bem, apesar dos 26 jogos com 6 gols e 5 assistências, tendo sido titular na reta final do Mirassol no Campeonato Brasileiro, Alisson não interessa ao São Paulo. Ouvi isso na manhã dessa quarta-feira de um dirigente do departamento de futebol. Ele assegurou que o São Paulo está no mercado em busca de reforços, mas o Alisson não faz parte da lista. Esse é só mais um dos vários nomes especulados e que não interessam também. Já contei para vocês que Lima, que está deixando o Fluminense, não faz parte dos planos do tricolor. Só para completar, quero registrar mudanças no São Paulo. O São Paulo demitiu uma série de funcionários no fim desse ano, certo? Os próximos dias, uma nova comissão técnica do Refis passa a trabalhar. O tricolor anunciou 2 novos médicos, um fisiologista, 3 fisioterapeutas, um cientista do esporte, um coordenador de preparação física, um preparador físico, um podólogo e 2 massagistas. Quero falar agora sobre o Flamengo, que disse não à possibilidade de Gerson voltar à Gávea. Antes de se oferecer para outros clubes brasileiros, o Gerson, por meio do seu pai e empresário Marcão, procurou o rubro-negro. O contato foi do Marcão com José Boto, o diretor executivo de futebol. Nessa ligação telefônica, o Marcão deixou claro ao Boto que não estava satisfeito no Zenit e que pretendia voltar ao Brasil. Por conta disso, a prioridade seria do Flamengo. O Boto ficou de conversar com o presidente BAP e dar uma resposta para o Marcão. Acontece que o Boto nem procurou o BAP, porque sabia que o atual presidente rubro-negro está muito chateado e irritado com o Marcão e com o filho dele, o Gerson. Diante disso, Boto nem retornou a ligação do Marcão, foi o que fez o empresário do Gerson entender que o Flamengo não tinha intenção de contratá-lo. E a partir daí passou a oferecê-lo para vários clubes. Nesse momento, o clube mais interessado é o Cruzeiro. O grande ponto é que o Zenit também tem dificultado as negociações, sugerindo 40 milhões de euros, com detalhe de que o Gerson foi comprado por 25 milhões de euros e nesses 6 meses de Rússia ele nada fez além de se desvalorizar. Gerson não conseguiu ser titular, marcou um único gol e é apontado pela imprensa e até por torcedores do Zenit como alguém extremamente lento. Vamos ver se essa história avança em relação a Gerson e Cruzeiro. O Flamengo está completamente descartado. Quero falar agora sobre John Arias, o meio atacante colombiano que é alvo de Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo e Fluminense, deu uma resposta importante depois do empate em 1-1 do time dele, o Wolverhampton, lanterna do campeonato inglês, com o Manchester United nessa terça-feira, inclusive com o John Arias sendo titular durante os 90 minutos. Ele foi perguntado, e aí, você volta ao Brasil, tem prioridade? A resposta, abre aspas, a minha prioridade no Brasil sempre será o Fluminense. É um clube que eu e minha família temos carinho, consideramos nossa casa. Claro que não depende apenas de mim, depende do Fluminense. Mas calma, antes de você imaginar que uma negociação possa acontecer por agora, o Arias também disse isso aqui, abre aspas. Meu momento é aqui no Wolverhampton. Meu presente está aqui, então estou 100% focado em fazer coisas boas aqui, fazer meu trabalho, porque sei o jogador que eu sou e o que eu posso fazer, fecha aspas. O que o Arias está querendo dizer é que não descarta a volta ao Brasil, dando preferência ao Fluminense. Mas, nesse momento, às vésperas da janela de janeiro, a prioridade é continuar no futebol inglês. Se o time dele confirmar o rebaixamento e tudo se encaminha para isso, aí sim o Arias vai entender o mercado, vai escutar propostas para eventualmente decidir pela volta ao Brasil. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que não admite publicamente, mas encontrou o camisa 10 dos seus sonhos, Matheus Pereira, jogador do Cruzeiro, que tem enrolado a raposa em relação à renovação há mais de 6 meses. A última promessa não cumprida do Eduardo Maluf, seu representante, dizia respeito ao prazo da resposta. O Cruzeiro ouviu que ao final das competições, o Matheus Pereira e o Maluf diriam o que eles querem para estender o contrato que se encerra em junho. A partir de 1º de janeiro, ou seja, a partir das próximas horas, o Matheus Pereira já pode assinar um pré-contrato com o Palmeiras ou qualquer outro clube do mundo para se mudar de graça na metade de 2026. O Cruzeiro não queria que isso acontecesse e pressionava por uma resposta. Olha, a gente quer tal dinheiro. O Cruzeiro tentaria se aproximar. O problema é que o Matheus Pereira e o Maluf nem respondem às propostas feitas pela Raposa. A próxima promessa
que o Matheus Pereira e seu empresário fizeram é de que na reapresentação do elenco agora em janeiro, o Matheus comunicará aquilo que pensa para a extensão do contrato. De qualquer forma, em meio ao interesse do Palmeiras, o Matheus tem afirmado para dirigentes do Cruzeiro que se for ficar no Brasil, vai jogar no Cruzeiro. Não existe a possibilidade de ele trocar a Raposa por um time do Brasil sem que o Cruzeiro seja ressarcido. Resta saber se essa promessa será cumprida. Jogador extremamente interessante, que fez uma baita temporada. Salário de 2 milhões de reais por mês. O dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, já topou assegurar ao Matheus Pereira vencimentos parecidos ao do Gabigol, que é o jogador mais caro do Cruzeiro e o terceiro mais bem pago do país. Ele ganha 3 milhões e 450 mil reais mensais. Ainda assim, Matheus Pereira segue sem responder às ofertas. No Palmeiras chegaria para ser titular absoluto no meio campo, que já tem Andréas Pereira e o recém-contratado Marlon Freitas. Quero fechar esse vídeo para falar sobre o Corinthians. Terminou nessa terça-feira o prazo para a Responsa Gaming apresentar garantias bancárias. Ela precisava provar ao presidente Osmar Stabile que teria capacidade de bancar 180 milhões de reais fixos por ano num vínculo de 3 temporadas. Informação da manhã dessa quarta-feira é de que a apresentação dessas garantias não aconteceu, mesmo com a indicação do Corinthians por um banco que tomaria parte desse assunto e daria o respaldo jurídico ao Timão. Dessa maneira, tudo se encaminha para que a Esportes da Sorte fique como patrocinadora master do Corinthians para 2026. Por que ainda não dá para bater o martelo? Porque o pessoal da Responsa Game ainda corria atrás no último dia do ano para apresentar essas garantias bancárias. A ideia do presidente do Corinthians era bater o martelo na noite dessa terça-feira, para que no último dia do ano todos os detalhes fossem confeccionados, o novo contrato estivesse valendo e a partir de 1º de janeiro de 2026 tudo resolvido. A menos que a Responsa Gaming apresente nas próximas horas essas garantias bancárias, a Esportes da Sorte seguirá no uniforme alvinegro, não pagando mais 103 milhões de reais por ano, mas sim 150 milhões de reais fixos. Com bônus, o contrato pode ultrapassar 200 milhões de reais. Esportes da Sorte, que já é parceira do Corinthians desde aquele momento super difícil da saída da Vaidbet, assumindo inclusive 57 milhões de reais por ano do custo de Memphis Depay no Timão. Você, na condição de presidente do Corinthians, se arriscaria para receber mais numa bet que talvez não tenha capacidade de cumprir seu acordo, ou permaneceria com a Esportes da Sorte depois desse reajuste de 103 para 150 milhões de reais? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Antes de encerrar, só registrar que Maicon, para ficar no Corinthians em definitivo, topou baixar seu salário. Ele custava cerca de 1 milhão e 200 mil reais por mês. O novo valor não foi divulgado. O que se sabe é que ele vai ganhar um pouco menos do que isso. E ele aceitou um contrato de 2 anos e não de 3, como sonhava com o Timão. Você curtiu as notícias? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir informação. Tchau, tchau!